Fala comigo, criatura divina! Hoje, quinta-feira, olha só que delícia, né? E hoje, sabe qual será o nosso tema? Presta bem atenção. O cenário político no Brasil. Meus convidados, Luiz Gustavo Campos, que é um publicitário, Hugo Calindo, que é o nosso psicólogo de plantão, e nós estamos tentando falar também remotamente com a nossa economista de plantão, que é quem? Paloma de Lavor Lopes, tá bom, meu amor? A gente gosta desse fervo, então se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é fácil. É pelo 99828-7070, tá bom? Já chegou o recadinho? Eu quero já saber se tem recadinho ou eu vou direto para a entrevista. Eu gosto de saber. Como é que tá isso daí? Como é que tá esse fervo aí? Ó, já tem recadinho? Então eu gosto, olha só. E o primeiro de hoje é do André Passos, da cidade de Barra Mansa. Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. E já começa com pergunta. Olha que delícia. Eu tenho duas perguntas. Uma para o Luiz Gustavo e outra para a Paloma. A Paloma a gente vai esperar ela fazer contato com a gente, porque a Bonita está em São Paulo, viu, gente? Então deixa eu ver aqui, ó. Luiz Gustavo, como você vê a importância da publicidade no jornalismo atual? Ué, Paloma, vamos lá. Paloma, como você vê a atual mudança de governo para a economia brasileira? Essa primeira aqui, né, ficou meio complicada. Importância da publicidade no jornalismo. Nós estamos falando de política. Dá para responder alguma coisa para ele? Dá, mas ficou meio desconecta, né? Ficou. Aberta, entendeu? Mas a gente fecha ela. Fala um pouquinho, vê se consegue responder, não fazendo favor. Bom, assim, é muito importante hoje, como o tema é basicamente política, os políticos dependem muito do jornalismo, da publicidade, tanto para apresentar a sua história de vida, apresentar a proposta. Então, assim, igual a gente passou por uma eleição presidencial, é muito complexo levar essa informação para o Brasil inteiro num tempo muito curto. Então, é muito importante, né, que a gente tenha essas duas áreas aí andando em conjunto para que isso aconteça. E ainda mais mostrar a imagem do candidato quando ele está num partido que o tempo ainda é menor do que o outro. Fica mais difícil ainda? Então, hoje, com o advento da internet, né, a gente consegue ter uma acessibilidade maior e conseguir chegar mais distante ainda, né? Porque antes a gente dependia muito dos meios tradicionais de comunicação, como a gente está aqui na TV, do rádio, mas hoje a internet dá essa possibilidade através de várias formas ali de chegar cada vez mais longe, né? A gente não pode desprezar os meios tradicionais de comunicação porque ainda tem seu poder ali, mas a internet tem equilibrado essa balança devagar aí. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro desse contexto, deixa eu colocar o Calino aqui, que está de volta pela 18ª vez aqui no programa. Você já tem crachá, né? Já tem crachá. Já tem Taicard. É um fervo isso daqui. Olha só, esses impactos. Tem pessoas que elas conseguem captar qualquer mensagem com um tempo menos curto, ou outras precisam de uma coisa mais explicativa. Como que funciona a cabeça da pessoa nessa hora? Há uma confusão aí total aí, ô Calino? Tá aí, há uma confusão sim, e aí eu vou dar um exemplo bem legal para a gente poder falar isso. Tem muitas pessoas, falando de tudo que está na nossa vida, qualquer notícia, elas têm aquela ideia de ler só a manchete e não ler a matéria. Então, isso, quando a gente está falando aqui de uma questão política, se eu coloco uma manchete sobre alguma coisa que um político, um presidente, alguém fez e eu fico preso naquilo ali, muitas pessoas têm aquilo como verdade e já saem propagando fake news, informações e começam a levar tudo isso. O certo é a gente sempre poder parar sobre aquilo que a gente está vendo, seja na televisão, um plano de governo, se a gente pegar no papel para ler, se a gente for pegar algo que for na rede social, encaminhado, tanto faz. A gente tem que pegar, a gente tem que ler, a gente tem que refletir sobre aquilo antes de discutir. Essa é a melhor maneira a melhor chave de tudo chegar pra gente. Tá bom, então nós respondemos várias perguntas aqui do André Passos e a gente continua aguardando a Paloma de Lavor. Joga outra aí, fazendo se tem mais um. Tem a Josi de Melo, que é de é isso mesmo? Urupes, na cidade de São Paulo. Deve ser pela internet, é lógico. Boa tarde, tá aí. A minha pergunta é para o Luiz Gustavo. Qual a diferença do marketing político e do marketing eleitoral? E qual foi a estratégia mais usada na campanha eleitoral 2023 do Lula? Pode passar isso pra gente aí? Então, basicamente, a diferença entre o político e o eleitoral é que a gente tem durante as eleições, né, que é um período muito curtinho ali de 45 dias, e no outro é um marketing político voltado para mandato. Então, quando a pessoa ela entra no cargo público ali, ela tem que fazer uma administração dessa imagem, até mesmo para mostrar o trabalho que ela está executando ali e conseguir aí uma
uma possível reeleição, no caso, que é o sonho de muitos políticos. E assim, é difícil falar de uma estratégia específica dessa campanha. A gente não teria tempo suficiente para desmembrar a complexidade que foi isso. Né? A gente teve uma vitória do lado oposto, porém essa vitória foi não mais que 2 milhões de votos. Então, assim, a gente teve uma gama de estratégias implementadas, mas a internet teve um papel... Foi uma eleição acirrada, né? Foi, 2 milhões de votos, tá aí, 120 milhões de votos válidos. Então a gente teve aí 62 milhões por 58, não, 50, 60, alguma coisa assim. Então assim, ali teve muita coisa que contou, mas eu acredito que a internet teve um poder muito grande mais uma vez. Então assim, essas estratégias voltadas para a área digital têm ganhado muito espaço e também surtido muito efeito, né? Assim, Bolsonaro também utilizou na última eleição. Tá certo, tá certo. Então respondeu aqui a Josimelo. Tem mais alguma aí, crianças, também? Se tiver, pode jogar. Então vou direto aqui para a entrevista, que eu quero falar sobre, principalmente o que você acabou citando aí. Nós tivemos dentro do cenário, vários candidatos que não conseguiram se reelegerem, né? Pode ter sido um mau uso também de todas as ferramentas, ou, já antes de responder, eu já jogo a segunda aqui. Ou as pessoas hoje estão raciocinando mais e vendo quem é quem na fila do pão na banca da feira. Entendeu? Responde você primeiro. Então, primeiro que nem tudo depende da comunicação em si, né? A gente tem um jogo político muito forte no Brasil, então depende muito dessa conjuntura. A gente sabe que no partido nem sempre o mais votado é o eleito, então tem um esquema de votação ali que tem que se obedecer. Entendendo que foi feito essa conjuntura política da forma correta, a comunicação pode sim influenciar no resultado final de uma eleição. Então a gente viu vários candidatos aí que tiveram uma votação muito expressiva na penúltima eleição e nessa tiveram uma votação muito baixa. Teve alguns com até menos 40%. Exatamente. Da última votação, né? A gente vê, assim, essas estrelas que a gente chama estrela cadente, né, que são candidatos muito fortes, e aí numa eleição gruda, na outra desgruda, então a gente vê que existe uma influência muito grande também nisso. Tá. Isso, agora, vamos colocar dentro da cabecinha, vamos invadir a cabeça do eleitor. Há uma atenção maior, ou a pessoa também já estuda o histórico, você não fez nada mesmo, então você está fora, o que eu acho isso um luxo, essa troca, né? Não deveria nem ter essa situação aí de uma sequência. Por exemplo, agora, parece que Senado agora vale por 8 anos, não é isso? Eu acho um absurdo. Se o cara não mostrou o que ele fez em 4 anos, em 8 ele só vai mamar na teta da vaca, entendeu? E não vai fazer mais porcaria nenhuma. Ele já tem mais 4 anos garantido. Não apoio essa situação. Mas vamos lá no galho aqui. O acesso à informação hoje, tá aí, a gente vê que ele está sendo muito grande, até pelo que o companheiro aqui estava falando sobre a rede social e a forma como isso chega, né? Então as pessoas elas estão conseguindo ver muito daquilo que o político fez de uma maneira mais fácil, que é exatamente isso que você está falando. Então eu não preciso assistir um programa eleitoral como um todo. Páginas da internet colocam aquele conteúdo picadinho e entregam isso para o eleitor. Isso faz com que ele tenha um acesso mais fácil a alguns pontos e alguns tópicos. É claro que quando a gente entra num período eleitoral e esse momento todo que a gente veio passando, essa diversidade que a gente estava tendo, essa polarização, as pessoas elas começam a atacar um pouco mais e por isso quem está sendo atacado quer se defender, começa a ler um pouco mais, procurar um pouco mais. Quem está atacando quer achar novas formas de conseguir quebrar barreiras e com isso faz com que as pessoas elas vão procurando mais informações e vão adentrando dentro desse cenário político. E aí isso faz com que o cara que estava ali no holofote ele vai para uma forma negativa começa muito a diminuir rápido. A luz dele. Exatamente. Ali. Agora vamos às articulações. Né? A gente não pode ficar tão alienado aos acontecimentos. Durante outras campanhas, muitos dos candidatos que estarão dentro do governo atual hoje, escolhido pelo presidente atual eleito pelo povo, sempre foram totalmente contrários à imagem dele e ao governo dele. E hoje a União. Não vamos ser tão hipócritas, porque está lá nas redes sociais. E os outros candidatos também usaram muito isso. Teve um certo período que o próprio vice-presidente disse que o atual presidente eleito voltaria à cena do crime. E hoje ele está lá como vice-presidente.
Que articulações são essas? Isso é um mau caratismo ou faz parte do mundo político? Eu queria saber, você pode me explicar? Então, a figura do Geraldo Alckmin do lado do Lula é realmente, acho que para todos nós, inclusive para quem está no meio político, é uma coisa que é difícil de ver assim, né? Mas eu acredito que o Geraldo e o PSDB vinha tentando emplacar uma eleição presidencial há muito tempo. A Aécio tentou contra a Dilma, né? Aí acabou saindo do cenário, que a gente teve a outra, foi Haddad e Bolsonaro. Então, assim, eu acredito que provavelmente ele pode não ter visto mais futuro. Tanto que o PSDB hoje, se a gente for olhar, ele foi, né? Ele está muito pequenininho, saiu o governador, saiu um, saiu o outro. E aí eu acredito que o Geraldo Alckmin falou, olha, eu tenho uma oportunidade de estar lá, né? E eu vou... E ele é uma peça, uma figura muito cara, né? Que se a gente pode falar assim... E eu não sei como ele vai ser pago, né? Eu não sei o que vai se dar ali durante esses 4 anos de Lula. Mas é realmente uma figura estranha de se olhar, porque já se falaram muito mal, só que a política tem disso, né? Ela dá uma reviravolta que às vezes você não consegue entender essas articulações. Os dois que ficaram nos holofotes mesmo foram Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Acha você como um psicólogo, a população em si ficou sem uma terceira via? Olha, Thaís. Por os dois serem grandes, poderosos candidatos? A gente pode dizer que a briga maior foi entre os dois. Então, a gente viu até como parte da campanha dos dois, o que eles estavam chamando de... não me fugiu a palavra, mas era um voto útil. Voto útil. Então, eles usaram isso como parte da própria campanha para poder atrair pessoas de uma terceira via para que um deles fossem eleitos. Até complementando um pouco do que eu vejo até numa questão da psicologia social e de como que isso aborda junto com a população, grande parte da população, por mais que, por exemplo, eu sou filiado ao PSDB e aí o Geraldo Alckmin, colocando tudo isso como um exemplo, ele se filiou ao Lula, eu sou contra o Lula, mas eu entendo que eu quero tirar alguém do poder. Entendi. E aí, para isso, eu vou usar o meu voto útil, eu vou abrir mão daquilo que eu gostaria para poder entrar numa forma e esse jogo político vai fazendo isso com o cenário. Tirar o outro. E tentar tirar o outro. O tiro é para outra situação, então, né? Sim, pode ser. Pode ser. Então, a gente vai falar mais. Tá. Porque já tem que ir para o intervalo, criatura. O primeiro bloco passa muito rápido. Eu vou para o intervalo e eu volto com Taí para todos ao vivo aqui na tela da Band. Se tiver pergunta, é pelo 99828-7070. Volto já já. Foi um intervalo rapidinho, nós já estamos de volta ao vivo aqui na tela da Band. Criatura, participe com a gente, pode me assistir também pelo YouTube ou pelo Facebook, é tudo ao vivo. Vá lá no YouTube, faça a sua inscrição, aperte o sininho para você receber as nossas notificações, que a gente gosta desse fervo. Enquanto isso, a nossa produção está tentando falar com a Paloma, está tendo uma chuva enorme, parece, em São Paulo, então você sabe que a comunicação aqui pela internet complica um pouco, mas segura aí que daqui a pouco a gente vai ver essa situação. Nós estamos falando sobre uma confusão na cabeça das pessoas de compreender essa união e que o tiro, na verdade, ele tem que fazer uma curva para acertar lá no alvo. Isso faz com que o político, ele fique mais à vontade para ele, vou voltar ao termo, fica mais à vontade de cometer erros, porque a população vai acabar compreendendo ou esquece muito rápido o passado dele. Como é que fica isso na cabeça da pessoa? Eu preciso entender o ser humano. O psicólogo é você, me ajuda aí. Cada um tem um motivo, né, Thaí? Mas uma coisa que é legal, tem até um exemplo bacana para a gente poder falar, que aconteceu recentemente, viralizou na rede social, que um desses influenciadores, se não me engano, o Léo Picon, irmão da Jade, Sim. Enfim, ele fez um tweet onde ele pegava e falava sobre a polarização e que as pessoas têm que parar de ficar com seus políticos de estimação e não entende o porquê que faz uma pessoa torcer por um ou torcer para o outro. E aí ele recebeu uma resposta do Gil do Vigor, falando justamente que ele deveria conversar com alguém disposto a conversar, não a brigar, a ter um diálogo para poder, alguém que estivesse do lado torcendo para o nosso atual presidente, que vivia nas condições e era influenciado diretamente pelas políticas públicas que ele fazia. E que aí ele poderia entender o que faz a pessoa ter um fanatismo político. Por que eu estou dizendo isso? É interessante a gente sempre separar um diálogo e um diálogo concreto e um diálogo com fanático.
Quando a gente fala de um diálogo com fanático, a pessoa está querendo mudar meu voto por qualquer coisa, me dando qualquer tipo de argumento e não me falando só coisas positivas e as coisas que podem mudar no governo. Elas ficam muito presas com coisas que já aconteceram e que aconteceu, foi ruim nos dois governos, em todos os governos, e isso vai continuar acontecendo. Quando a gente tem um diálogo com uma pessoa que quer ter um diálogo um pouco mais aberto e falar sobre o futuro, falar sobre o presente, falar sobre tudo isso, você consegue conversar. Então, nós conversando aqui, você me dá um argumento, eu te dou um argumento, você me dá um argumento, isso faz com que fique um pouco mais fácil de ter uma conversa. A confusão ela acontece quando a gente está falando de diálogos entre fanáticos. As pessoas que não aceitam uma eleição, aceitam a opinião do outro, não aceitam a opinião do outro. Assim a gente vai criando, exatamente, assim a gente vai criando confusão. Mas agora, no diálogo político, isso é uma coisa que acontece desde lá da Grécia Antiga, isso já tinha que começar. Nós falarmos sobre isso, discutirmos, termos esse espaço aberto para poder entender como tudo isso funciona e que é normal dentro da nossa democracia. Tá certo, vamos lá. Nós tivemos aí, porque tem certos brasileiros que eles, além de fazer grandes, posso usar, né? Tá no horário das 3, eu posso usar essa palavra, de fazer merda dentro do nosso país, ainda sai daqui e vai fazer merda em outro país, né? Que é aquele deputado que está sendo aí pedido para que ele renuncie nos Estados Unidos, né? O que você tem a falar disso? Como é que... É fácil sair daqui, sair daqui do Brasil e se instalar num outro país, principalmente como os Estados Unidos, e ter uma candidatura. Os Estados Unidos é tido como uma das maiores potências e eles pegam até o DNA, se puder, pegam o atestado de óbito da pessoa, mesmo ela estando viva. E aí ele entra e consegue uma candidatura dentro de um país. Como é que tem explicação isso também? Ou também voltamos às articulações políticas? Tá aí, eu vou lembrar você de uma situação que tem algum tempo que aconteceu já, mas uma pessoa que estava presa foi tomar posse como político, porque ela tem o direito de tomar posse. Então, assim, a lei, apesar de a gente ter uma lei bem extensa, bem grande, ela tem muito... Você tá falando leis mesmo eficazes no nosso país? Não temos, ser, né? né? Por favor. Sempre temos brecha. A gente tem muita brecha. Não, leis não, né? A gente tem muita brecha, nós inclusive... temos brechas, nós temos um alto escalão que acaba mandando em tudo e tirando poderes e colocando o poder da caneta que tiver na mão. Agora, leis eficazes no Brasil, só se for para pobre. Porque para o alto escalão é mentira. A gente fala dessa complexidade, assim, é estranho se a gente for explicar para alguém de fora, por exemplo, que a gente tinha o atual presidente na eleição passada preso. Sim. E numa situação que concorreu-se o Haddad, né, contra o Bolsonaro, e ele teve uma votação expressiva. Então, assim, a gente sabe que a transferência de voto, por exemplo, ela não se dá 100% de uma pessoa para outra. Então, assim, se o Lula estivesse realmente solto nessa eleição, a gente sabia que seria uma briga boa como foi, né? Muito perto uma da outra ali. Então, assim, a gente estava falando das brechas e aí a gente vê nisso, né? Em 4 anos ele conseguiu se livrar de muitas coisas. Dentro dessas brechas, algumas coisas voltadas por causa da própria idade do presidente, entre outras coisas. Então, nessa situação a idade fica válida, né? Fica válida. Então, eu acho que assim, existem várias brechas e eles são principalmente conhecedores dessas principais leis e brechas para fazer essas coisas acontecerem. E outra coisa, as empresas que são contratadas como advogados são enormes, né? De grande potência. Se você for lá na prestação de conta desses candidatos, vocês vão perceber que os advogados receberam uma grana muito boa para fazer acontecer. Né? Para fazer acontecer, complicado, né? Eu acho que, volto a falar que o Brasil perdeu uma grande chance de ter uma... Como eu nunca abri bandeira para nenhum dos dois, até porque não me interessa, eu sei que eu tenho que trabalhar muito para conseguir a minha vida, porque se eu depender deles eu estou, né, naquela situação do F, então é muito complicado. Não fiz um B e não fiz um L. Eu estaria com um F pendurado no meu pescoço, que eu tenho mais... Então, eu prefiro fazer o T, trabalhar. O Brasil, ele clamava por uma terceira via, né? Verdade. Eu acredito que se a gente tivesse conseguido, algum candidato tivesse conseguido chegar forte ali, logo desde o início,
Se falava muito em Ciro Gomes mais uma vez, mas o Ciro Gomes mais uma vez ele escureceu ali, então ele ficou muito pequenininho. Não teve brilho nenhum. Não teve brilho, mas a gente sabia também que com Lula e Bolsonaro ia ser realmente muito difícil. Muito difícil. Porque é um candidato que já foi presidente 2 vezes, teve a Dilma como presidente também, e o Bolsonaro que foi meio que alguma coisa diferente em relação assim, ao que estava acontecendo, né? Teve aquele fora Dilma, então ele veio dessa leva ali e assim, acabou também... Quando aconteceu o fora Dilma, ficou claro que quando aconteceu o fora Dilma, quando aconteceu o impeachment dela, ficou claro então que fora PT. E aí a população preferiu ter ter no cenário uma outra chance. A população foi onde que o Bolsonaro se elevou. Sempre vai abraçar na esperança. Sempre, quando tiver uma esperança, ela vai abraçar ali. E a esperança naquela época era o Bolsonaro, que era um candidato disruptivo, que era um candidato que ao mesmo tempo... E aí eu falo assim, mas o Bolsonaro continuou fazendo as mesmas loucuras que ele falava antes, mas as pessoas votaram nele justamente por causa disso. Em nenhum momento ele mentiu de quem ele seria. É verdade. Só que ele foi exatamente o que ele era. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou ter que ir para o intervalo, mas antes, olha o recadinho que eu preparei para vocês. Roda aí. Criatura, antes de ir para o intervalo, eu tenho um recadinho delicioso para você. Amanhã vai acontecer a maior liquidação da Magazine Luiza em todo o Brasil. Por isso eu estou recebendo quem? Amanda, que é gerente da loja da Amaral Peixoto na cidade de Volta Redonda. Conta tudo sobre as ofertas. Oi, pessoal, isso mesmo. Eu sou a Amanda, sou gerente do Magalu, do Magazine Luiza, da Amaral Peixoto em Volta Redonda. E aí a gente está trazendo aqui ofertas maravilhosas para vocês e mostrando que amanhã, a partir das 7 horas, a gente vai ter o quê? Uma grande liquidação, é isso mesmo, a maior e mais verdadeira liquidação do varejo. E para você entender muito melhor, assista agora o vídeo. Amanhã é sexta e sexta é o dia. As lojas do Magazine Luiza abrem às 7 horas da manhã para mais uma liquidação fantástica. Queimando todo o estoque de produtos novos e de mostruário, à vista ou a prazo, com descontos de até 80%. Preços menores que na Black Friday. Para baratear ao máximo os preços, você mesmo pega, você mesmo leva e vai levar muito barato. O estoque muda de loja para loja e o número de cada produto é limitado. Amanhã, corra para a maior e verdadeira liquidação do Brasil. A liquidação fantástica do Magazine Luiza. Amanhã é o dia. Buscar no Magalu, tem no Magalu. Tá bom pra você, criatura divina? E tem mais um detalhe. É verdade que a loja inteira, inclusive a linha de iPhones, estarão todos em promoção? É verdade, tá aí. Amanhã a gente tem ofertas de até 80%. Gente, é isso mesmo. Ofertas melhores do que da Black Friday. É só amanhã, dia 6, no Magazine Luiza. E lembrando o quê? Eu sou gerente da loja do Amaral Peixoto em Volta Redonda. É lá que o fervo vai acontecer. Então não se esqueça disso. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a loja vai estar aberta esperando por você. Criatura, renove a sua casa. A maior liquidação do Brasil acontece amanhã. Magazine Luiza. É simples assim. Eu vou pro intervalo e eu volto com Taí para todos ao vivo aqui na tela da Band. Fui! Já estamos de volta com Taí para todos na tela da Band e seguimos aqui com o cenário político. Gente, já deixa eu me desculpar com vocês. Como eu disse no início, a Paloma de Lavor, que é economista, estaria remoto com a gente aqui, mas a comunicação está horrível. A gente não está conseguindo falar com ela. Mas quando ela voltar aqui para Barra Mansa, ela estará ao vivo aqui comigo na tela da Band, porque eu gosto demais do profissionalismo dessa menina, tá bom? Como que as pessoas já podem se preparando para uma próxima eleição? 2024 já está batendo na porta e eu quero saber de todas as dicas que eu posso vir candidato a vereador pela cidade de Barra Mansa. Pela terceira vez eu fui convidado. Tem 2 partidos que estão conversando comigo, mas desses 2 partidos eu não gosto de nenhum deles, que eu acho que só tem trambiqueiro lá dentro do partido e eu não vou misturar com essa corja, não é verdade? Então, outro partido que vai ter que conversar comigo, ou eu escolho um para me afiliar. Como é que eu posso começar a me preparar? Então, acredito que o partido já vendo aqui já vai te abordar e te fazer uma ligação, uma chamada. Lógico. aí. 1º de janeiro de 2024 já está acontecendo, né? Quem já está ali já começa a se preparar para uma nova eleição. E aí a gente tem 2 situações, né? Reeleição ou, no seu caso, primeira vez como candidato. Então, assim, as articulações políticas são muito importantes, igual a gente está falando do partido.
A gente teve aqui em Barra Mansa, por exemplo, uma época, um candidato que foi muito votado, mais votado da cidade, mas não foi eleito, por exemplo. Né? Porque verdade, ele esqueceu de fazer toda uma conjuntura política e o partido tem que fazer uma quantidade de votos para eleger um, para eleger dois e assim sucessivamente. Então é muito importante entender como é que vai ser a lista de candidatos desse partido, começar a articular isso, porque se entrar alguém muito mais forte que você, pode servir de rabiola, né? Como muitos dizem aí. Isso chamado boi de piranha. Você contribui para a candidatura. Então, assim, essa articulação é muito importante, mais importante ainda é começar a trabalhar sua comunicação desde já, né? Porque aí você tem que começar a contar a sua história, começar a falar sobre o que você pretende para a cidade, como você pode contribuir. Além de fazer essa proposta, o público tem que realmente acreditar que você pode executar o que você está prometendo. Lógico. Então você tem que perfeito. passar essa credibilidade desde já. Então, assim, 2 anos parece muito tempo, mas não é, porque terminando esse ano a gente já está em ano eleitoral. Você está indo para Petrópolis daqui a pouco, é isso? Nova Friburgo. Nova Friburgo? Isso. Mandar um beijo para o pessoal de Nova Friburgo, porque eu tenho minha audiência muito legal lá. O Calino, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Agradeço, Gosto sempre. Volte mais vezes. Com certeza. Volte, a gente vai ter a segunda parte, porque Paloma de Lavor tem que estar junto com a gente aqui. Eu gosto. Te encontrar nas redes sociais é o Calino Psicólogo? Exatamente, @Hugo Calino. O Calino. Isso aí. Tá bom, o maluquinho. Você não bate bem na cabeça, né? Por isso que todo mundo gosta de conversar com ele. É por isso que a gente sempre volta aqui, é por isso que eu sou chamado. Beijo. Obrigado pela audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta aqui na tela da Band. Beijo, 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 beijo. Fui, criatura divina.